Reunimo-nos para comentar essa obsessão. Primeiro foi Fátima quem contou. Como fui encarregada de visitar Juliana, fiz um relatório de minha tarefa. Logo que ela melhorou, não quis vir mais aqui. Veio somente mais 2 vezes e Fátima, que é muito delicada, estava escolhendo as palavras para narrar o acontecido. Fale, Fátima, pediu Eulália. Por favor, não se trata de fofoca. Os fatos têm de ser descritos nesses trabalhos como são. Juliana não é uma pessoa fácil. Fátima resolveu acatar os conselhos de Eulália. Não é religiosa, não ora, é invejosa, fofoqueira, deseja coisas más para as pessoas. Sofreu, revoltou-se e piorou sua situação. Com a retirada dos ovoides, seu obsessor a deixou de lado para se defrontar conosco, pensando em voltar a castigá-la depois. O sofrimento não a mudou. Rancorosa, deseja para outros o padecimento que passou. Quando melhorou, foi convicta em afirmar que foi pelo tratamento médico e até xingou a prima por tê-la trazido aqui, num local pobre, simples, e se aborreceu ao pensar no que as pessoas iriam falar dela se soubessem. Que veio a um centro espírita. Essa moça não tem intenção de voltar aqui. Não vamos mais visitá-la, determinou José. Infelizmente, isso acontece muito. Pessoas virem pedir ajuda, recebem e não voltarem mais. Algumas, como Juliana, dizem que melhoraram da saúde, da situação difícil, por outros motivos. Isso para nós não importa. Não cobramos nem obrigado dos beneficiados, mas muitos dos pedientes que recebem agradecem. Uns tornam-se espíritas, outros continuam em suas religiões, mas têm consciência de que foram auxiliados em um centro espírita. Seguimos a orientação de Allan Kardec, que nos ensina no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita, item 20. Respondendo uma pergunta, Kardec escreveu: pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos, socorre aquele que está necessitado. Que coisa! Exclamou Clara. Tivemos, por causa dela, um ataque em que os trabalhos nas enfermarias se multiplicaram. Os encarnados sofreram com eles querendo prejudicá-los. Uns tiveram insônia, outros sentiram vontade de não vir mais aqui. Juliana. Clara suspirou. A obsidiada perdeu uma grande oportunidade de se melhorar com o sofrimento. Nenhum dos médiuns da casa deixou de vir, informou José. Penso que todos saíram fortalecidos e com vontade de ser mais úteis. Todos nós ganhamos experiências. Quanto à moça que foi obsediada, perdeu realmente a oportunidade de ser religiosa, grata de conhecer a doutrina espírita. E como Clara diz, que grande perda. Também perdeu a oportunidade de se reconciliar quando seu desafeto quis fazer as pazes. Se tivesse se reconciliado com ele, não teria sofrido essa obsessão. Ela não aproveitou, foi beneficiada, e nós sofremos um ataque por ela. Clara suspirou lamentando. Clarinha, José amoroso quis ensiná-la. Pensa naqueles espíritos que estavam ovoides e que foram socorridos, e nos escravos que foram ajudados. Como foi importante esse socorro. Eu não tinha ainda visto ovoides, fiquei impressionada, disse Clara. Você tem razão, José. Foi muito proveitoso o trabalho dessa obsessão. Aprendi muito. Sempre aprendemos, falou Eulália. Quero informá-los que, na tentativa de tumultuar os trabalhos de desobsessão, o chefe dessa cidade umbralina mandou para nós muitos desencarnados sofredores, que serviam como escravos, que estavam presos, alguns em situações angustiantes. Todos foram socorridos. Outros postos de socorro nos ajudaram, e eles foram transferidos e cuidados. Informo-lhes que 65% foram receptivos ao socorro e ficaram conosco ou nos locais para onde foram, com vontade de se melhorar interiormente e aprender a ser úteis. Alguns desses 35%, ao se sentirem bem, saíram queriam continuar vagando ou voltar para o umbral. Houve até uns que quiseram se vingar daqueles que os fizeram escravos. Saíram, porém agora sabem que existe outra maneira de viver. O importante é que foram todos auxiliados. Receptivos? Eulália me explique, pediu Clara. Quando o desencarnado, esteja onde estiver, chama com sinceridade por socorro e arrependimento de seus atos equivocados, socorristas vão até ele, às vezes não de imediato, conforme o local em que esteja demora um pouco, mas são ajudados. Quando ocorre um socorro sem os necessitados pedirem, dizemos que não foram receptivos, não chamaram por auxílio, não pediram. Foi isso que ocorreu.
Eles foram trazidos sem pedir, mas todos receberam os cuidados necessários. E em socorros assim, alguns não querem e não ficam, não aceitaram mudar a forma de pensar e não quiseram viver com as normas dos nossos abrigos. E o químico, o que aconteceu com ele? Quis Urbano saber. Está numa colônia escola. Dei-lhes a notícia, onde espíritos que estiveram por um tempo fazendo o mal são obrigados para um estudo diferenciado. Está relativamente bem, não quer se recordar, recusa-se a lembrar do mal que fez. É inteligente, porém se esqueceu das fórmulas que tanto usou e de como fazer aparelhos e os colocar. Além do estudo obrigatório, ele tem ido muito à biblioteca. Lê e estuda livros de química, está reaprendendo, e espero, desejo mesmo, que ele use de seus conhecimentos para o bem. Não fala de sua obsediada, parece que Juliana nunca existiu para ele. Penso que no futuro ele se recordará dela, porém espero que, quando ele o fizer, tenha entendido, pelo estudo que está tendo, da necessidade de perdoá-la. Quer reencarnar, porém foi aconselhado a se preparar, e quando ele voltar ao plano físico, o fará longe de seu desafeto. Fiz uma pequena pausa, voltei a falar, mas mudei de assunto. Fomos, Huberto e eu, a convite de Áureo, visitar a colônia Novo Mundo, o hospital, a ala que ele trabalha com os ovoides. Não são todas as colônias que têm esse atendimento. São poucas no Brasil e pelo mundo. Eles têm de receber um atendimento especial. Como a região de nosso posto de socorro não tem, quando necessitamos, pedimos auxílio ao mais próximo. O local muito organizado, como todos os hospitais do plano espiritual, é silencioso. Em horários determinados, ouvem-se músicas suaves, e 2 vezes por dia, por 30 minutos, intercalando voz feminina e masculina. São feitas leituras edificantes e fáceis dos evangelhos ou de temas otimistas, falando de amor, dos ensinamentos de Jesus. Áureo nos recebeu e nos acompanhou na visita. Gentil nos mostrou tudo e explicou. Temos aqui 3 alas. Nem todos os locais desses atendimentos são iguais. A primeira é para os recém-socorridos e os que estão mais necessitados. À medida que vão melhorando, passam para a segunda ala, depois para a terceira, e de lá, normalmente, sem ser regra geral, vão para os departamentos da reencarnação para voltar ao plano físico. Os que estão na primeira e segunda ala ficam em câmaras. Eles são higienizados e alimentados com todo carinho. Os da terceira ala estão mais recuperados. Ainda são higienizados e alimentados, mas já começam a fazer isso sozinhos. Que experiência fabulosa! Exclamou Clara, me interrompendo. De fato, é um trabalho abnegado, afirmei e continuei contando. Áureo higienizou um para Humberto e eu vermos. Com delicadeza e muito amor, ele passou as mãos sobre ele, que serenou. Saíram dele miasmas escuros e fétidos. Limpou-o com panos limpíssimos que rapidamente ficaram sujos. Aqui também faltam servidores. Quis saber. Sim, respondeu Áureo. Embora trabalhemos, a equipe em tempo integral, o trabalho é muito. Eu somente me ausento daqui quando chamado para socorrer outros. Precisamos sim de outros tarefeiros. Posso examinar um deles? Huberto queria se aprofundar nesse assunto. Era a primeira vez que via um ovoide. Fique à vontade. Aproximamo-nos, Huberto e eu, de uma câmara. Concentramo-nos naquele espírito que estava como ovoide e vimos sua perturbação, o que sentia e o que pensava. Arrependeu-se, e o remorso foi o fazendo perder seu corpo perispiritual. Como Huberto sempre fala, arrependeu-se, mas não se converteu. Sentiu o remorso destrutivo. Foi encarnado, um homem mocinho, passou a sentir prazer em forçar pessoas sexualmente. Estuprou muitos homens, mulheres e crianças. Para não ser denunciado, os matava. Foi um andarilho, ia de cidade a cidade. Um dia tomou o sangue de um garoto, gostou e passou a tomar sangue humano e até a comer pedaços de suas vítimas. Num desses ataques, foi morto e atraído para um umbral, onde sofreu, porém não quis mudar para melhor, reparar seus erros, fazer o bem, não pediu ajuda, socorro. Um exemplo que Humberto dá é o de Judas, que traiu Jesus. Arrependeu-se, não se converteu e se suicidou. Maria Madalena arrependeu-se, se converteu e se tornou uma discípula do Mestre Jesus. Fiz uma pausa, ligeira, para logo continuar contando. Passamos a outra câmara. Esse ovoide foi encarnado uma mulher, que foi invejosa, caluniadora e fez muitas maldades, até com os animais.
Fez a irmã se separar do marido e matou o sobrinho, filho dessa irmã. Focou em separar casais e tirar dinheiro de seus amantes. Não tinha nenhuma lembrança de um ato bom que fizera. Não querendo filhos, por achar que deformaria seu corpo bonito, abortou 8 vezes e foi um aborto que desencarnou. Foi atraída para o umbral e perseguida pelas suas vítimas, que não o perdoaram. Após sofrer muito, sentiu remorso destrutivo, isolou-se numa gruta e se tornou um ovoide. Agora, Antônio Carlos, nesse momento, expressou Huberto comovido, entendendo melhor porque Jesus exclamou: Até quando vos hei de sofrer? Fiquei também comovido. Nessa citação, certamente o mestre Nazareno estava sentindo compaixão por nós. Na narrativa, Jesus se refere à falta de fé de seus seguidores, que não conseguiram curar uma pessoa. Entendi bem o que Huberto sentiu ao imaginar Jesus ali, presente olhando para aqueles que estavam no momento como ovoides. Agiram errado, com maldade. E estavam sofrendo. De fato, até quando nós, tendo oportunidades, não seguimos os ensinamentos de Jesus? Até quando negaremos caminhar rumo ao progresso fazendo o bem? Até quando? Até quando? Despedimos-nos de Áureo e voltamos aos nossos afazeres. Esse chefe do umbral perdeu uma boa oportunidade de mudar. Quando chegar para ele a época de sua colheita, talvez se arrependa de não ter ficado conosco e mudado a sua plantação. Clara deu sua opinião. De fato, Humberto também opinou. Ele perdeu uma oportunidade boa. O importante é nós prestarmos atenção, para não perdermos o que de bom a nós é oferecido. Esse estudo tem nos dado tantos ensinamentos. Por um breve instante, ficamos em silêncio pensando no que conversamos na reunião. O químico fazia aparelhos. Queria ouvir, Antônio Carlos, sua opinião sobre isso, pediu Urbano quebrando o silêncio. A medicina nem sempre consegue resultados satisfatórios no tratamento de muitas doenças. Realmente, quando são somente físicas, a cura se torna mais fácil. O espírito adoece e o corpo carnal mostra os efeitos. Como o químico, muitos outros desencarnados com conhecimentos tecnológicos usam de forma planejada do que sabem para prejudicar. Aparelhos são feitos normalmente em cidades umbralinas, em locais que denominam quase sempre de laboratórios. Costumam planejar, ou fazem para certos encarnados, após analisarem aqueles que serão vítimas, para conhecer seus pontos fracos, tanto orgânicos como espirituais. São quase sempre aparelhos complexos e muitos são bem feitos. Também usam de implantes biológicos, que são fungos, larvas que provocam desgastes energéticos. Normalmente são escolhidos depois de analisar o local do corpo para serem colocados, e o fazem onde há debilidades ou marcas de débitos de erros cometidos. Os objetivos são sempre causar dores nos implantados. São vários os tipos de aparelhos. Normalmente, a retirada tem de ser com atenção, delicadeza e por aqueles que sabem. Costuma-se pedir ajuda, como nós fizemos no caso dos ovoides. Rogamos por auxílio para um espírito de muitos conhecimentos, num hospital em que cuidam deles. Quanto aos aparelhos, talvez pedisse para equipes de certas colônias, para os estudiosos que trabalham em laboratórios. Esses aparelhos são às vezes levados para ser estudados após retirados ou destruídos. Como o químico, esses espíritos são trabalhadores que, infelizmente, usam seus conhecimentos para o mal. Não devemos comentar somente as perdas. Eulália estava contente. Sabe o que nós ganhamos? Aprendemos a desligar ovoides, retirar larvas e até certos aparelhos. Concluo que aqueles que sabem são com certeza mais úteis. Mais um caso encerrado. A reunião continuou para planejarmos o auxílio que daríamos a um novo pedido de ajuda.